Olá, caros amigos telespectadores do programa Um Sentido para a Sua Vida. Hoje teremos a 17ª aula e nós vamos falar sobre um assunto também bastante polêmico: cremação, doação de órgãos e transplantes. Para isso convidamos o expositor Valmir Mirante. E na parte B nós vamos falar sobre a lei do amor, com Mônica Flauto. Vamos começar esta aula com aquele preparo de ambiente que vocês tanto gostam do livro Bem Viver, com a nossa diretora Vera Regina Braga. Vamos começar. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso online do que é o Espiritismo. Hoje teremos a oportunidade de iniciar a 17ª aula, parte A, que será dada pelo nosso companheiro querido Valmir Mirante, que estará encarregado de falar sobre este tema que ele próprio anunciará. Importante para mim nesse momento é dizer quanto estamos felizes por recebê-lo e já agradecemos antecipadamente este trabalho, porque conhecemos a sua responsabilidade, a sua cultura e o seu amor. Mas agora me compete fazer a harmonização do ambiente como todas as aulas. Vamos, nesse momento, tranquilizando nosso coração para ligarmos a nossa mente a Deus, nosso Pai, pedindo que possamos nos esclarecer cada vez mais com essa doutrina que nos fala o coração, possibilitando a modificação da nossa conduta plasmada na razão, na fé, no amor. Sabemos que a doutrina espírita tem como princípio amai-vos e instruí-vos. Então, a importância da instrução é de tal quilate que se equipara também à necessidade do conhecimento. Por isso, estamos muito felizes de receber um colega querido. Mas, depois dessa harmonização, dessa calma que advém ao nosso coração, nós faremos o preparo de ambiente. E o preparo de ambiente, como sempre, é feito com a obra Bem Viver. E nós temos hoje, para acompanhar a 17ª aula do curso, que vamos ter a possibilidade de ouvir o nosso companheiro Valmir, a lição 31, que nos diz: a verdadeira riqueza, quando conquistada, é intransferível. Não se perde, não se deteriora, não direciona o ser a caminhos perniciosos. Aqui termina a leitura. Então, vemos a importância de nós adquirirmos esta riqueza que vai trazer para todos nós a possibilidade de caminharmos com mais tranquilidade, mais segurança a nossa vida. Sabemos que a vida é uma só, formada por muitos momentos nos quais, nas reencarnações, nós vamos aprendendo, vamos elaborando melhor aquilo que ainda não compreendemos no passado. E aí está a misericórdia de Deus. Podemos sempre recomeçar melhor, mas sempre amparados no conhecimento e no amor de Jesus, que nos deixou o seu caminho, o seu roteiro de luz. Mas agora nos cabe deixar este momento tão importante para o meu companheiro querido Valmir. O horário é seu, Valmir, por favor. Bem-vindo a todos. Depois dessas palavras que nos harmoniza e nos dá tranquilidade, imaginamos nesse instante que estamos envolvidos pela paz de Jesus. E assim os convido a que possamos observar e sabermos que muitos dos assuntos atuais estão já previstos na codificação, porque nada é novidade para nós. A vontade de Deus está acima de qualquer coisa, e nós temos um assunto da 17ª aula do curso, o que é o Espiritismo, e que, como já foi dito pela nossa dirigente, é um tema atual, um tema importante, e que nós vamos abordá-lo à luz da doutrina dos Espíritos, que é a cremação, a doação de órgãos e o transplante. Bem, após o desencarne, após a morte do corpo físico,
nós teremos que destinar este corpo para algum lugar, seja a inumação ou enterrá-lo, ou a cremação. A inumação seria uma palavra pouco usada hoje, porque vem do latim, que seria colocar na terra, mas usamos mais enterrar. Temos essa descendência do Império Romano, que muito usou, e nós dependemos tanto disto, e esse costume está até os dias de hoje diminuindo mais, com aqueles túmulos enormes, imensos, mas hoje com menos suntuosidade. Nós vamos então ter, além de enterrar um morto, de enterrar um corpo que não mais precisa ser usado pelo Espírito na sua reencarnação, que tanto foi útil, nós vamos ter que destiná-lo a algum local. E aí vai nos ser colocado um problema novo, um problema de 1967 para cá, que é o transplante e a doação de órgãos. Então, além da morte do corpo físico, vai se ter, antes de destiná-lo a algum local, resolver o problema. Vamos doar um órgão, vamos fazer um transplante, vamos ajudar o próximo, vamos fazer a caridade, vamos fazer alguma coisa que sirva para o próximo. Então, nós temos que nos focarmos também um pouco na história. Já há muito tempo, se calcula hoje, entre 30 mil anos, o primeiro corpo que foi enterrado numa caverna da França. E os antropólogos, então, estudando e datando isso em 30 mil anos, uma preocupação, talvez eles tiveram, aqueles povos, em fazer uma ideia de que havia alguma coisa após a morte. E se a vida continua após a morte, como sabemos, talvez eles já, nesse período, começaram a descobrir que isso acontecia. Nós temos, depois disso, entre 12.000 a 4.000 anos antes de Cristo, a cremação. A cremação é datada mais ou menos por muitos povos do Oriente e do Ocidente, fazendo esta, vamos chamar, cerimônia última para guardar o seu morto querido, o seu morto que está sendo homenageado. E pode ser tanto pela cremação, como também enterrando ele. Pela cremação, já falamos quantos anos tem, e hoje nós temos o problema da cremação, que vem a ser uma coisa atual, que vem a ser uma maneira mais higiênica, as cidades estão muito grandes, e a cremação, então, é muito usada em muitos países. Os povos aceitando isso naturalmente, várias religiões, e nós vamos ver que esta cremação pode ser, sim, depois de um tempo da certeza do diagnóstico da morte, do diagnóstico que a vida não mais existe. Chico, respondendo ao programa Pinga Fogo, com muita certeza, ele nos disse que mal nenhum faria para o corpo espiritual ou perispiritual. O espírito nada iria sofrer com isso, nada iria ter nenhum problema, visto que o corpo físico já não tem mais utilidade. O corpo físico teve utilidade, não vai mais ter, e haverá, sim, que respeitarmos a vontade do desencarnante, a vontade daquela pessoa que desencarnou. Se ele não quer ser cremado, não deve ser cremado. Joana de Ângeles já traz-nos também esta informação. Nós devemos respeitar a vontade do desencarnante. Não estamos para julgar ninguém. Se ele não quer ser cremado, deve ser respeitado. Porque esse espírito, na espiritualidade, se estiver muito ligado à matéria, se estiver muito preso mentalmente
à matéria e ao seu corpo físico, ele sim, mentalmente pode sentir. Visto que, após a morte do corpo físico, nenhuma sensação chega de dor ao espírito, apenas mental, apenas, única e exclusivamente mental. Como espíritas, somos educados para a vida após a morte. E para nós é muito fácil entendermos e sabermos que o que nos espera, para onde vamos, o que estará na espiritualidade, que é a nossa pátria espiritual, que é da onde viemos e para onde estamos voltando, que é uma coisa muito natural e que não temos nenhum medo, nenhum receio, porque sabemos do que vai acontecer normalmente como nós. Então, repetindo, respeitar sempre a vontade do desencarnante. Isso está no livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles. Então, quanto à cremação, vejo que não tem dúvidas, abrangimos todo o assunto. Aqui no nosso estado existe crematórios e, naturalmente, muitas pessoas estão escolhendo esta maneira por ser mais prática. Passando para o item seguinte, que seria transplante e doação de órgãos, que continua sendo, sim, mais e muito mais atual, a legislação brasileira dispõe e normatiza toda a problemática da doação dos órgãos, principalmente ele. E o transplante vem em seguida. Por que isso? Não só no Brasil, em todos os países tiveram a mesma preocupação, visto que o problema moral de quem está fazendo isso, todos os países tiveram que normatizar leis para que não houvessem erros, para que não houvessem problemas, que muita gente fica preocupado de estar vivo e ser tirado órgãos para serem vendidos, para serem comercializados. E essa é a grande preocupação dos países, normatizando nas legislações civis, como foi feito em nosso país. Então, como eu disse, é uma atualidade em que nós estamos convivendo com ela constantemente. A primeira coisa a nos preocuparmos, quando estamos no hospital e quando existe um diagnóstico em que já se sabe que o desencarne vai acontecer por lesões cerebrais sérias ou por doenças sérias, já a família que quer a doação, já assim, entre em contato com o hospital com centros de transplante de órgãos. No Brasil existe uma classificação de todas as pessoas que estão precisando de serem transplantadas, elas são arquivadas em computadores e isso serve para o país inteiro. Para vocês saberem, até a nossa Força Aérea, por ordem do governo federal, tem avião pronto para levar órgãos para qualquer local do país para serem transplantados. Então, nós vamos ter essa preocupação de órgão ser tirado ainda em vida. Não, essa preocupação não deve existir, porque o diagnóstico hoje é muito bem feito. Nós temos aparelhos que vão medir isso. Nós temos o eletroencefalograma nas UTIs e nos hospitais, aonde, na hora que tem uma linha isoelétrica, que é uma linha reta, significa que não há mais nenhuma função cerebral. Mas qual é esta primeira região do cérebro que vai entrar em colapso? Seria o encéfalo. E a morte encefálica vai como um castelo de cartas, vão caindo todas as cartas, vão falindo todos os órgãos, sistemas e aparelhos do nosso corpo. E nós temos a alegria de ter lido Joana e ela, então, nos fala da morte encefálica. Quer dizer, como corroborando o que a ciência dos homens está falando. A ciência espiritual também confirma isso. E após a morte, a falência do encéfalo, então órgãos vão sendo desligados. E aí nós voltamos para o Livro dos Espíritos, aonde há uma pergunta de Kardec, os espíritos então respondem
que a morte é a falência de todos os órgãos. Então, após a morte do corpo físico, haverá então o processo de desencarne. Algumas doenças, algumas pessoas mais espiritualizadas do que outras, vão ter já esse processo se dando antes mesmo da morte do corpo físico, o desligamento já começa. Ao nascermos, o espírito que vai se ligar ao corpo físico vai se ligando célula a célula, naturalmente durante o desenvolvimento do embrião e assim na gestação, para, como mesmo diz o Livro dos Espíritos, ser na hora do nascimento é que realmente a reencarnação se dá por completo. No desencarne nós vamos ter o quê? Nós vamos ter no desencarne um desatamento, não um desligamento, desatando laços fluídicos e magnéticos que liga o perispírito, que é a capinha do espírito, a sua roupa externa, ao corpo material. Nós vamos desligando, nós vamos desatando laços fluídicos e magnéticos, repito, célula a célula, mas por intermédio dos plexos. E os plexos, então, vão facilitando mais isto que a equipe de desencarne está fazendo. Então, como vocês veem, existe todo um processo, tanto espiritual quanto físico, para, após o diagnóstico de morte encefálica, e aí sim, se este desencarnante vai ter órgãos para doar, porque a família decidiu, ou porque ele já pediu que isso deveria ser feito, então as equipes de desencarne, de transplante, começam então a trabalhar. Começam a trabalhar e 2 médicos têm que atestar este óbito, porque se não for com 2 médicos, eticamente é proibido nos hospitais fazer qualquer tipo de transplante. Os transplantes então vão começar aos órgãos. Para vocês terem uma ideia, um desencarnante só pode dar vida a 8 encarnados que estão precisando de órgãos, que atualmente a medicina consegue esses transplantes. Esses transplantes começaram por volta de 1967, com o professor Christian Barnard, na África do Sul. Entre nós, o professor Dr. Euríclides Jesus Zerbini, fazendo o primeiro transplante de um coração de um homem no Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo. E aí, então, nós temos a nossa realidade no Brasil, tanto no Ocidente. Cresce muito, cada vez mais, nós temos mais transplantes. A pesquisa médica pesquisando outros órgãos e outros aparelhos e outros sistemas que podem ser também transplantados. Melhorou muito por quê? Melhorou muito porque as drogas, os remédios também evoluíram para evitar a rejeição. A rejeição que foi o primeiro problema que a medicina se ateve, que era a rejeição do órgão. E hoje nós temos uma melhora muito grande, porque essas drogas ajudam muito para evitar a rejeição. Um transplante que praticamente não tem fila em São Paulo, porque quase que é imediato, que já se chegou a isso, com essa unificação no Brasil, que é o transplante de córnea. E para vocês saberem, a córnea pode levar de 6 a 7 horas após a morte do corpo físico, ela ainda serve para ser transplantada. E uma pessoa pode doar 2 córneas e dar a luz para quem não enxerga. A luz física, para quem não enxerga. 2 poderão enxergar, porque uma córnea vai para um, uma córnea vai para outro. E não 2 para uma pessoa só. Então, nós já falamos do diagnóstico da morte, nós já falamos do transplante, nós já falamos da necessidade que nós temos hoje com o avanço da medicina, mas sabermos, antes de mais nada, que é uma grande caridade. É uma caridade imensa que podemos fazer, já doando os nossos órgãos, avisando aos nossos parentes que somos transplantados. Para nós é uma coisa normal e natural e nós somos doadores de órgãos. E esses órgãos vão ser doados para pessoas que vão precisar. O espírito se engrandece na sua
romagem espiritual. E a família também fica extremamente feliz porque sabe que tem um coração, que tem um pulmão, que tem um rim, de um filho amado, de uma filha amada, de um parente amado, ainda vivo e funcionando em alguém que teve a vida prolongada pela misericórdia de Deus e pela necessidade espiritual que ele tinha para passar por aquilo. Quanto à pergunta que se faz, e o espírito? Será que ele vai sentir falta? Não, de forma alguma. Tanto aquilo na cremação que nós falamos, a partir da morte do corpo físico, o espírito espiritualizado, ele sabe que ele não precisa mais daquilo, ele sabe que aqueles órgãos vão realmente não mais ter necessidade para ele, para a sua vida espiritual, e ele continuará sendo feliz, sabendo que ele está, que ele fez uma coisa muito bonita, que foi doar os seus órgãos em vida, sabendo que um dia ia chegar aquela hora que nós todos vamos chegar, na hora do desencarne. E se torna, então, isso uma realidade. Nada afetará o espírito, nada afetará o perispírito. Não há esta possibilidade. Haverá, sim, uma desarmonia do espírito se por algum acaso ele não queria doar os seus órgãos. Não vamos julgá-lo. O livre-arbítrio é dele. Ele decidiu isso. Nós não sabemos por quê. A espiritualidade maior e Deus saberá resolver todos esses problemas e nós não somos Deus para julgar. E não podemos julgar nem tampouco criticar aquela pessoa que diz que não quer doar nada de si. Terminando, vamos lembrar uma frase de Kardec, que está dos Espíritos, que está na codificação de Kardec, no livro do Gênesis, que nos diz o seguinte: as descobertas da ciência glorificam Deus em vez de rebaixá-lo. Elas não destroem senão o que os homens construíram sobre as falsas ideias que eles fizeram de Deus. E assim, queridos amigos, irmãos, nós temos uma realidade atual, uma obrigação com a caridade, lembrando-nos que o apóstolo Paulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, já nos diz: sem a caridade não há salvação. E ainda temos, nesse momento final nosso, de nossa reencarnação, fazer a caridade, amando ao próximo, fazendo aquilo que Jesus nos pediu, que é amar ao próximo como a nós mesmos, e ajudá-lo. Ajudar algum próximo que esteja mais próximo de ser transplantado. Talvez não esteja próximo a nós, mas estará sim próximo de suas necessidades, dos seus méritos, porque, repetindo, nada é dado de graça. Tudo aquilo que acontece é sempre por merecimento ou pelas nossas necessidades reencarnatórias, necessidades de evolução, de termos que passar por alguma coisa. Então vamos não esquecer de amar ao próximo, e esta hora é uma hora muito importante, que é amar e fazer a caridade. Então, para continuarmos com a 17ª aula, vamos convidar a nossa querida irmã e colega Mônica Flauta, que vai fazer para nós esta parte. Olá, vamos então para a parte B da 17ª aula do curso O que é o Espiritismo. Então, iniciaremos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, o Espírito Lázaro nos diz: o amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e o sentimento são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, e mais instruído e purificado só tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento.
Então, Lázaro nos traz este conhecimento no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós, então, vamos entender que o espírito é criado simples e ignorante por Deus. E ele tem uma caminhada para evoluir. Então, ele no seu início tem os instintos que vão aos poucos, aos milhões, há muito tempo vai se levar, na verdade, né? Não é da noite para o dia como se vê. Ele vai passar por todo um período que leva muitos séculos e séculos para ir desenvolvendo o instinto, depois aqui diz as sensações e muito lá na frente, como um espírito puro, como Jesus, ele vai estar com um sentimento que é, na verdade, esse amor e é o requinte do sentimento. É como o amor incondicional, que é aquele que não tem nenhum inimigo, não tem nada que possa atrapalhar, né, nesse amor. Então, o amor de Jesus, a gente pode ter ele como exemplo, na verdade, né? Porque ele foi todas as atitudes dele, todas as ações de Jesus, nós vemos amor. Desde das mais simples de sofrimento das pessoas, até os mais requintados fariseus, Jesus sempre deu atenção a todos, afeto a todos, para que todos pudessem entender o que é realmente esse verdadeiro amor. Então, continuando, mediante a mesma mensagem de Lázaro, ele ainda nos esclarece. Esse amor não é aquele que conhecemos na nossa atual fase de evolução, mas sim aquele sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre humanas. Ou seja, não é o amor-apego que muitas vezes vem em forma de egoísmo e que, evocado, cega-nos e nos dirige mal. Ou seja, esse amor, nós vamos imaginar aquele sol que Deus criou e que ilumina e aquece a todos, desde o verme até o mais evoluído da Terra. Então é assim que os Espíritos nos orientam, para que nós, um dia, nós sejamos assim, aquele que dá valor, aquele que ama a todos os seres incondicionalmente. E esse amor, ele quer dizer que cada vez mais nós vamos conseguindo, nós vamos evoluindo para poder amar todos os seres que nós convivemos, né? Então, ainda aqui ele vai nos colocar a questão da paixão. Então, no dicionário nós vemos que a paixão é uma emoção intensa, um entusiasmo ou desejo sobre qualquer coisa. Mas no Livro dos Espíritos, na questão 908, diz os Espíritos: as paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para outro. Ou seja, vamos entender que nós não devemos nos deixar ser governados pelas paixões, que é da mesma forma, né, que esse amor ele vai desenvolvendo, a paixão, nós vamos ter que deixar o egoísmo cada vez mais e temos que crescer este amor dentro de nós. Então, se nós deixarmos as paixões nos governar, o egoísmo nos governar, nós vamos acabar perdendo a oportunidade dessa evolução. Nós temos que realmente ter toda a força e toda a boa vontade em nos superar a cada vez mais. Então, o amor divino, vejamos, para que possamos ter uma ideia de como o amor é representado em sua maior expressão, é só observarmos a criação divina que abrange todos os seres. Então, nós vemos que nos animais, nós já vemos que eles acolhem os seus filhotes e ali nós já vemos o princípio desse amor.
a dedicação, o afeto de muitos animais, nós já vemos esse princípio desse amor que vai se desenvolvendo com as inúmeras possibilidades de reencarnações e desencarnações. Então, os germes desse amor divino encontram-se dentro de todos nós, como filhos que somos de Deus, mesmo que ainda distanciados desse amor verdadeiro, ainda repletos de sensações. Então, aqui tem uma colocação também do Espírito Emmanuel, que elucida no livro O Consolador, na questão 230. O nosso trabalho de iluminação interior deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Então nós vemos que é um trabalho interno e que levará muito tempo. Então muitas vezes as pessoas se cobram muito achando que é tão rápido e tão instantâneo essa transformação, sendo que não é. Nós sabemos que nós levamos séculos e séculos de reencarnações, de indas e vindas aqui no planeta Terra, e nessas possibilidades que nós vamos ter de reencarnar entre famílias, entre essa convivência, para que realmente nós possamos entender o que é realmente o egoísmo e quanto esse egoísmo dentro de nós temos que nos transformar cada vez mais para poder realmente expandir aquele sol, aquele amor que nós temos e que nós somos filhos de Deus, e nós vamos realmente conseguir isso com todo aquele esforço que nós fizermos. Depende de nós. E aqui Jesus já nos disse dentro dos seus ensinamentos. Então já há tanto tempo ensinando-nos a regra mestra do amor, aconselhou: e assim tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Isto está em Mateus, capítulo 7, versículo 12, no Evangelho segundo o Espiritismo também, capítulo 11, item 2. Então, aqui neste item, nós vamos entender que tudo aquilo que eu quero receber, tudo aquilo que eu quero para mim, eu preciso praticar para com o outro. Então, é uma lei natural. Se eu amo, eu serei amado. Se eu sou egoísta, não penso, não vejo como que o outro está se comportando, não vejo como é que eu posso ajudar esse outro, a lei virá de encontro para mim da mesma forma. Então, essa frase aqui, o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Então nós temos que aprender a perceber como é que o outro está, para que nós também, com esse mecanismo, nós vamos aprender a consolar, nós vamos aprender a perdoar, e assim nós é que vamos evoluindo. Nós temos que entender que quando é pedido na lei, quando Jesus nos pede para amar, o primeiro a ser amado somos nós mesmos. Nós é que estamos desenvolvendo, nós que vamos participar de uma lei de ação e de reação. Então, tudo aquilo que eu fizer pelo próximo, eu também receberei. Vencendo, então, a nossa própria inferioridade no auxílio ao próximo, no estudo edificante, no dever bem cumprido, certamente estaremos caminhando em direção ao amor a que Lázaro se refere. Então, vencer a nós mesmos, antes do que vencer ao outro. Nós precisamos entender que não é vencendo a inferioridade do outro, mas é a nossa inferioridade do nosso interior. E isso é que tem que ser trabalhado em primeira instância. E a questão do auxílio ao próximo. Então, quando eu estou auxiliando ao próximo, eu estou executando, eu estou trabalhando por mim mesmo e pelo próximo, naturalmente. Então, disso depende a necessidade do estudo. Quando nós estudamos, nós estamos nos aprimorando, entendendo o que realmente nós temos que fazer. Porque sem entender o que nós temos que fazer,
Como nós podemos acertar? Fica muito mais complexo, é necessário realmente entender, por exemplo, então, a questão da doutrina. Quanto mais nós nos esforçarmos para compreender o que Jesus nos trouxe, que os próprios Espíritos vieram realmente esclarecer todo esse manancial de conhecimento e de vivência de Jesus, aí sim nós estaremos sabendo para onde deveremos ir, porque na maioria das vezes nós erramos por ignorância. Então nós precisamos realmente cada vez mais trabalhar o entendimento daquilo que nós estamos praticando, para que nós possamos cada vez melhor escolher o certo, distinguir o certo do errado. A questão do dever, toda vez que nós temos já um conhecimento, uma bagagem desse conhecimento, nós temos o dever de cumprir com o bem. Por quê? Porque ainda assim, a questão da lei de causa e efeito, tudo aquilo que eu praticar e no bem ao outro, eu receberei em termos de evolução. Eu estou fazendo, estou praticando por mim, acima de tudo. E aqui, então, nós continuamos que certamente que muitos pessimistas não acreditam na verdadeira distinção do homem rumo à perfeição. Contra esse pensamento, esclarece-nos o Espírito Fenelon em um hino à esperança. Ele nos diz: não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que excederá mesmo de mau grado ao verdadeiro amor. Este é um ímã a que ele não poderá resistir e seu contato vivifica e fecunda os germes dessa virtude que estão latentes em vossos corações. E aqui nós podemos retirar algo muito importante de lição, que é este ímã. Todos nós, então, fomos criados simples e ignorantes, e nós, em direção ao Pai, iremos caminhar sim, querendo ou não, nós estamos destinados a evoluir, é um ímã que nos liga ao Pai. E nós estamos, então, nós vamos caminhar. Muitos estão talvez se revoltando, ou ainda esse egoísmo tão petrificado dentro de si, mas que com o sofrimento, que diz que é a mestra, vai realmente nos trazendo para o verdadeiro caminho, que é o amor. Então, nós temos que realmente trabalhar isso dentro de nós e ter a certeza que é realmente só através do amor que nós nos sentiremos felizes, em paz, porque a paz é realmente aquele dever bem cumprido, é o amor realmente bem vivenciado. Vamos então, numa questão, nesse caminho em busca da transformação do nosso interior, encontramos dificuldades, mas que com a boa vontade serão vencidas. Então, realmente é uma luta interna, não para com o outro, para que o outro se melhore, para que o outro evolua. Nós temos essa tendência a apontar erros no outro e não vermos o que nós realmente temos dentro de nós. Aquilo que ainda está errado em nós, está enraizado entre o egoísmo, o orgulho, que nos dá um comportamento que não nos leva ao que é certo e, como consequência, não virá o certo para nós. Então, realmente, nós temos que ter aquela força de vontade de nos transformarmos, de nós sermos exemplos, sim, para o outro, não realmente ficar querendo transformar as outras pessoas que estão à nossa volta. Então, é somente amando é que conseguiremos superar os nossos erros. Lembremos-nos daquela bela passagem do Evangelho de Jesus. Estando na casa do fariseu Simão, teve seus pés lavados pelas lágrimas e enxugados pelos cabelos de Maria de Magdala, mulher considerada pecadora. Ao ver a doação dela, que beijava-lhe ainda os pés, o mestre disse:
perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Então, naquela época, Maria de Magdala, ela ainda estava na condição de vender o seu corpo, na parte sexual ainda, e tinha um local onde ela trabalhava. Tinha muitas pessoas que ela dirigia, e aí ela teve um momento na vida dela que ela já não acreditava mais nessa vida de luxúria, de dinheiro fácil, de um trabalho que não realmente alimentava o seu coração. Então ela foi transformando, ela se transformou a partir desse sentimento que já não queria, ela não queria mais sentir, ela queria sentir realmente esse amor e ela não sabia como era isso. E um dia veio uma trabalhadora e lhe disse assim que Jesus estava na cidade de Cafarnaum. E ela, muito empolgada com a história de Jesus, ela foi conhecê-lo. Então ela fez de tudo e foi até onde ele estava. E conheceu Jesus e ficou maravilhada com todo aquele amor que ele expandia. E aí ela realmente quis largar tudo que ela tinha, deixar tudo para trás e seguir Jesus. Então foi o que ela fez. Então Jesus, entendendo que ela estava nessa condição, ele lhe diz: perdoados lhe são os teus muitos pecados. Que a vida dela, que ela tinha uma vida da parte sexual e realmente ela explorava isso, então isso daí era errado. E aí, o que ela fez? Ela largou tudo isso em nome do amor e aí ela seguiu Jesus. Então, ele fala isso para ela, porque todos os seus pecados são perdoados porque ela muito me amou. Quer dizer, ela se transformou interiormente numa pessoa que deixou toda essa parte material para trás e foi em busca realmente desse sentimento maior, esse sentimento de luz, e que ela realmente seguiu Jesus e depois, no futuro ainda, ela continuou se dedicando a Jesus e encontrou com os leprosos e lá ela ficou trabalhando com os leprosos até o final da sua vida, com muito amor, com muita dedicação. Então, aí está a questão do verdadeiro amor, esse amor incondicional, que nós entendemos que não tem o inimigo, nós temos realmente muitas pessoas que não nos querem bem e que podem até nos fazer mal, mas o que nós temos que nos conscientizar? Que se o outro não nos quer bem, nós devemos realmente tentar entender que está no problema do outro. Agora, nós não amarmos, aí está o problema em nós. E nós vamos ter que prestar contas de tudo aquilo que nós estamos praticando com Deus. Então é nós e Deus. Então vale muito a pena nós entendermos que praticar o bem, que amar ao próximo, mesmo que esse próximo não nos ame, vale muito mais a pena para a nossa evolução, para a nossa paz da consciência, para a nossa alegria interna, que cada vez mais nós perdoarmos, cada vez mais nós amarmos, nós estaremos nos sentindo bem, é por nós, acima de tudo, esse amor. Então vale muito a pena nós evoluirmos, porque essa evolução, essa vitória, cada vitória que nós temos, ao vencermos nós mesmos, nós seremos felizes e aí está a verdadeira felicidade. E o amor, então, ele deve ser a mola propulsora para que nós possamos cada vez seguir esse amor, seguir essa transformação interna que nós devemos fazer dentro de nós mesmos, nós lutarmos contra nossas dificuldades. E por isso, então, o estudo é tão importante, essa busca desse conhecimento. Onde está o erro? Onde eu estou errando? Onde eu posso me melhorar? Onde eu posso alimentar com mais fé, me perdoando até os meus erros e buscando esse conhecimento, onde eu posso me transformar para ser cada vez melhor. Então cabe a nós
nos destinarmos a esta busca incansável de nos transformarmos em verdadeiro amor. E que assim seja, graças a Deus. E depois dessas magníficas aulas com tanto conteúdo, nós vamos ler a fixação do aprendizado, para que vocês possam utilizar a bibliografia com os livros da codificação e também o livro O que é o Espiritismo, que é o livro do curso que nós estamos nesse momento fazendo. Vamos lá? Fixação do aprendizado da parte A. Primeira, a cremação pode trazer algum prejuízo ao espírito? Quais cuidados devemos ter para realizá-la? Segunda, como preparar-nos bem para a morte física? Terceira, por que a doação de órgãos é um ato de amor? Parte B, fixação do aprendizado. Primeira, o que é o verdadeiro amor? Segunda, como superarmos as paixões e sensações que ainda carregamos? Terceira, como poderemos sentir esse amor verdadeiro a que a lição se refere? E antes de encerrarmos essa 17ª aula, nós gostaríamos de fazer um convite. A Federação está fazendo um grande feirão. Um feirão que qualquer livro das edições Fiesp estará custando até o Natal R$10. Você poderá comprar os seus presentes aqui na Federação. E assim você estará nos ajudando a dar esses 15 milhões de atendimentos anuais que a Federação dá nas suas 5 sedes. Tudo bem? Maiores informações pelo site e também pelo e-mail divulgação@fiesp.org.br. Também pelo telefone 3188-8383, Ramal da Livraria 217. Muito obrigada e até a próxima quarta-feira, quando esse programa será revisado, às 11 horas da noite.